Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação de paz, de alegria e de esperança. Começa a partir de agora a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o nosso programa com notícias, com informações que traz os principais acontecimentos da Diocese de Caxias do Sul. Semanalmente a gente se encontra aqui neste espaço para levar então até você o que de mais relevante, mais importante movimenta a vida diocesana de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro de hoje é um programa especial que faz uma profunda reflexão sobre o Dia de Finados. 2 de novembro é a data em que todos nós fazemos memória, recordamos das pessoas que um dia caminharam conosco, que estiveram ao nosso lado, que viveram a vida com a gente. Todos nós temos familiares, amigos, pessoas conhecidas que hoje não estão mais presencialmente conosco, mas estão na nossa memória, marcaram a nossa vida. A morte é certa para todos nós. É uma passagem que mais cedo ou mais tarde todos nós iremos fazer. O Dia de Finados é um dia marcado pela dor, sim, pela saudade, mas acima de tudo é um dia que precisa ser marcado pela esperança, a esperança numa vida eterna e em plenitude, dada por Deus. Hoje estará participando do programa Ponto de Encontro o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Dom José faz uma reflexão sobre o Dia de Finados. Ele nos fala de que é um dia em que a gente tem a saudade e que está na memória o que muitas pessoas deixaram na nossa vida. De acordo com Dom José, a vida é um dom e uma graça de Deus e por isso ela precisa ser vivida com carinho, com cuidado em todos os seus momentos. Para o nosso pastor, acreditar na ressurreição é acreditar na vida que foi dada por Deus. Também participará do programa Ponto de Encontro de hoje a psicóloga Verônica Senhor. Ela nos ajudará a entender um pouco mais do que é a morte, o luto, enfim, esse momento que mais cedo ou mais tarde todos nós estaremos passando. É um caminho que nós teremos que passar e vivê-lo. Faz parte da nossa trajetória enquanto seres humanos, enquanto cristãos também. Então o programa Ponto de Encontro de hoje vai refletir muito sobre o Dia de Finados, o dia da dor, da saudade, mas também o dia da esperança. O nosso Ponto de Encontro está no ar sempre aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e atualiza você das informações da nossa Diocese de Caxias do Sul. É a nossa revista semanal televisiva que levamos até você, destacando sempre os principais acontecimentos da vida na Igreja Católica de Caxias do Sul. Finados, um dia de saudade, um dia de dor, mas também um dia de esperança. Participa com a gente no programa o bispo diocesano Dom José Gislon. Dom José partilha conosco uma profunda reflexão sobre o Dia de Finados e também nos pede para que todos nós vivamos cada momento da vida, porque a vida, segundo ele, é um dom e uma graça de Deus. Dom José inicia refletindo sobre o dia 2 de novembro. Penso que ao iniciarmos o mês de novembro, nós fazemos memória ou celebramos o Dia dos Finados e isso sempre nos leva a refletirmos sobre a vida. Esse dia marcado pela dor e esperança, nós celebraremos também tendo presente este ano as milhares de pessoas e famílias que perderam seus entes queridos por causa da pandemia do Covid-19. Mesmo com certas restrições, sabemos que muitos irão ao cemitério ou participarão de uma celebração litúrgica, manifestando um gesto piedoso para com seus amigos e parentes que partiram deste mundo,
mas continuam presentes na nossa memória. E por que não dizer que continuarão para sempre fazendo parte da nossa vida, até o momento ou hora em que concluirmos a nossa jornada. A morte é para todos, mas pranteada segundo as culturas e religiões. Emotivamente, é impossível não sentir a dor da separação. Nem é justo pedir a alguém para não chorar pelo luto ou pela dor causada pela perda de um familiar ou de um amigo, mesmo se o fato é vivido à luz da fé. Podemos ver a morte como parte da nossa vida, mas também como um momento de ruptura, que rompe todas as nossas seguranças que fomos conquistando ao longo da nossa vida, e nos separa também dos nossos afetos, ou dos afetos mais importantes, que preenchem o nosso cotidiano. Mas devemos lembrar também que o Senhor Jesus, que sendo Filho de Deus, viveu a nossa condição humana da dor e da morte, nos trouxe uma nova luz de vida, marcada pela ressurreição na Páscoa. E a ressurreição de Cristo é a lente através da qual cada um de nós pode ler a própria morte e a vida. O Senhor Jesus também nos apontou o caminho da esperança, e nele a morte não terá a última palavra. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o Dia dos Finados não é somente um dia de luto ou de dor, mas também um dia de esperança. Aquela esperança que nos é doada pela Páscoa do Senhor Jesus. É um dia em que somos chamados a renovarmos a nossa fé na ressurreição, a rezar pelos nossos mortos, acreditando que a morte não é a última palavra da nossa existência. No final existe, na verdade, a vida eterna. E por ela nós colocamos a vida nas mãos de Deus, que é Pai misericordioso. Que é Pai que acolhe seus filhos e filhas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dor. Que este dia seja celebrado tendo presente todo o carinho, o afeto das pessoas que nos precederam, que fazem parte da nossa vida, que nos deixaram uma história de amor, nos ensinaram a viver, nos ensinaram também a crer que a vida vale a pena ser vivida, que a vida precisa ser cuidada e amada, e que a vida não se extingue com a morte. O Dia de Finados, Dom José, é também um momento em que nós olhamos para a morte, mas a partir da morte também precisamos valorizar e cuidar da nossa vida. Esse é o sentido também nesse dia de esperança. Eu penso que a vida em todos os momentos ela precisa ser vivida como graça, como dom de Deus. E quando nós vivemos a vida como graça, dom de Deus, por mais que sejamos provados ao longo do caminho, nós jamais fecharemos os olhos sem levarmos para junto, ou sem levarmos o nosso coração, quando partirmos dessa vida, aquela esperança da ressurreição, da vida nova na casa do Pai. Por isso, cuidar da vida é cuidar do dom maior de Deus. E acreditar na ressurreição é acreditar justamente que a vida foi dada por Deus e que Deus não tirará essa vida de cada um de nós, mas conservará essa vida na ressurreição para a eternidade. Obrigado, Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, belíssima reflexão sobre o Dia de Finados. Por isso, não veja o Dia de Finados
como um dia de sofrimento, de dor, de muita saudade. É claro que nós vamos ter momentos neste sentido, mas vamos acreditar na esperança, porque Deus nos deu a vida, vida em abundância e em plenitude, e a vida eterna. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta aqui no programa Ponto de Encontro em 1 minuto para trazer também uma reflexão e a participação da psicóloga Verônica Senhor. Ela é psicóloga em Farroupilha e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o sentido da morte, o luto, a perda, esta dor. Enfim, daqui a pouquinho no programa Ponto de Encontro aqui na TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, já está de volta aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Semanalmente nós nos encontramos com o nosso programa e levamos até você as principais notícias, enfim, o que movimenta a vida diocesana na Igreja Católica de Caxias do Sul e em mais de 30 outros municípios da região da Serra Gaúcha. O programa de hoje é um programa especial sobre finados. Agora, neste segmento do programa, nós vamos conversar com a psicóloga de Farroupilha, Verônica Senhor. Ela nos ajuda a entender um pouco mais do que é este mistério chamado morte. Mais cedo ou mais tarde, nós passaremos. É um caminho obrigatório para todos nós, seres humanos. Como lidar com a morte, a dor, a separação, o luto. Enfim, a psicóloga Verônica Senhor também deixa a sua reflexão neste dia de finados. Eu acho que falar sobre a morte é um tabu ainda presente na sociedade. A tendência do ser é querer se afastar da dor. Então a gente tende, mesmo que inconscientemente, a querer se afastar daquilo que gera sofrimento. Porém, é justamente no enfrentamento, no falar sobre, que a gente consegue, através do recurso da fala, muitas vezes, ressignificar algumas perdas. E quando a gente está falando de perdas, eu acho importante salientar que a gente não fala só de perdas de entes queridos. De pessoas. A gente pode estar falando de uma perda no sentido simbólico, no sentido de perder um emprego, ou então uma posição, né? Perder dinheiro. Um relacionamento que chega ao fim. Que se encerra. Então, todos os fins, a gente pode estar falando de pequenos lutos que fazem parte da vida do ser.
Só que, como tu bem aponta, embora a morte seja uma das poucas certezas que a gente tem na vida, ainda assim a gente se vê muito pequeno, né? É como se houvesse uma negação, um despreparo em enfrentar a morte, mas que eu enxergo como sendo um querer pensar que todos nós vamos viver para sempre, que está tudo bem, né? Eu acho que às vezes é um mecanismo psíquico de defesa. Certo. É porque a gente não quer falar sobre este assunto e muitas pessoas até dizem, eu estou preparado, mas na hora acredito que ninguém esteja preparado. A morte nos abala. Ela nos abala porque ela traz perdas, ela provoca uma ruptura, Verônica. E a gente também tem que pensar o nível do vínculo, de uma intensidade, porque agora, né, pensando bem na questão dos finados, né, é importante ter esse tipo de data como uma referência de rituais, né? Todo o ritual de um velório, todo o ritual de um enterro, seja o ritual de uma cremação, né? Ter uma data para que se possa refletir sobre aqueles que se foram, é também importante para que se possa rememorar, recordar, né, reviver, mesmo que na memória, e quem sabe até ressignificar. Isso na melhor das hipóteses. Os ritos, eles são desenvolvidos pensando em tornar esse momento doloroso da perda, de uma dor, tornar ele de uma forma que possa ser superado. Porém, tem pessoas que nesta ruptura acabam rompendo pelas suas questões internas. E aí a gente pode falar de quadros patológicos, né? Pessoas que ficam vivendo aquele luto de uma forma que não conseguem se desfazer. Ou superá-lo. Ou superá-lo. E que a vida parece tomada pela morte, né? Pela perda. Pela perda, por aquilo que se foi. Então, nesses casos, porque é natural sofrer com as perdas, é esperado. Esse processo do luto é um processo interno de lidar com aquilo que se vai, com aquilo que fica faltante, então é preciso preencher de outras formas, ressignificar através de outros vínculos, um relacionamento que se acaba, mas pode ser resgatado ou daqui a um pouco vir um novo. Né? Perde uma pessoa, mas pode encontrar amizade em outra. Então, isso é o processo, o ciclo natural. O primeiro, né, se fechar, sofre, se entristece, é esperado, é saudável. Muitas vezes, Leandro, também ocorre essa dúvida no consultório, quando se perde um ente, se vai se falar para as crianças ou não. Como tratar do assunto, né? Se vai ser... Na verdade, quanto mais natural for tratado desse assunto, mais fácil vai ser de superar isso. E é importante, sim, questionar as pessoas, né? O que elas gostariam. Tu gostaria de ir? Tu quer ir no velório? Tu quer participar? A pessoa tem a escolha. Não é legal também nem forçar a pessoa a ir. Não, tem que ir porque tem... Não, mas cada pessoa pode passar pelo luto de uma forma muito particular. Mas poder escutar o que a pessoa precisa. O luto é muito singular, né? É singular. Claro. Bom, falando dessa questão da morte, de que forma a gente pode encarar a morte, Verônica? Eu acho que a gente pode encarar a morte no sentido de saber que ela existe, para pensar de que forma podemos aproveitar a vida. Às vezes se fica numa falsa ilusão de que nunca se adoece, de que só acontece na família dos outros, de que vai se viver uma vida longa até a sua velhice. Isso é o que talvez todos idealizam no fundo. Porém, saber que a qualquer momento a vida pode se perder, não é no sentido de entrar num pavor, mas é no sentido de pensar como eu estou aproveitando este momento aqui, o presente. Eu acho que entender e encarar a morte também ajuda a ver a vida de uma forma mais realista e também podendo usufruir mais do dia a dia, do presente, né? Do que eu quero deixar de legado, o que eu quero na minha vida. Muitas vezes as pessoas, quando sofrem situações de acidentes ou de, né, que quase perdem a vida, passam a ter uma fala do tipo, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer e deixava para depois, né? Agora eu entendi o que é o valor da vida,
até nesse sentido, às vezes, de pessoas que trabalham muito, e a vida vai passando e quando vê, nem usufruíram e já está no leito de morte. Então, assim, poder pensar na morte para exaltar a vida. Obrigado, Verônica, pela belíssima reflexão também, nos ajudando a entender um pouco mais do que é a morte, e nós precisamos nos preparar para esta passagem, porque não sabemos o dia e nem a hora, mas ela será certa na nossa vida. Eu quero trazer também a participação do Luiz Antônio Miller. Há mais de 40 anos ele trabalha no município de Farroupilha, no cemitério maior da cidade, no cemitério público municipal. Não só no dia de finados, mas também durante todo o ano, prestando diversos serviços para as pessoas que o procuram junto ao cemitério público municipal de Farroupilha. Ele também partilha conosco um pouco deste testemunho do que ele vê no cemitério, o maior cemitério público do município de Farroupilha. Pois é, Adamate, teve muitos casos já assim às vezes de pais, tipo assim, que perdem os filhos muito novo, né? Crianças assim de idade, tipo assim de 0 a 15 anos, por aí mais ou menos, e de mães também assim que perdem os filhos. Olha, são momentos assim que a gente se emociona, eu me emociono demais em muitos casos, que eu me lembro assim, que eu tenho gritos de crianças às vezes que perdem os pais muito novo, também pai e mãe assim, de gritos assim que eu acho que vão morrer comigo, dessas crianças que perderam, crianças de 8, 10, 12 anos, que se eu paro para me lembrar dos casos, os gritos estão na minha cabeça, né? Eles não vão sair nunca assim, porque é umas dores assim que pais e filhos também, é uma coisa assim que só quem vive isso, né, sabe o que é isso. A dor é muito grande e chega a contagiar também quem trabalha com isso. Mas olha, já aconteceu também casos aí do pessoal da funerária, que eu tenho muito contato com eles também, de eu ver lá também esse pessoal da funerária abraçar a criança morta, assim, preparando essa criança também, todo mundo chorando, todo mundo se emociona, né, Adamate, assim. Tem casos assim que mexe demais com o emocional da gente, mas demais, e tem cenas que a gente nunca vai esquecer na vida. As pessoas até dizem que estão preparadas para a morte, mas quando a morte acontece, as pessoas ficam realmente abaladas? Ninguém está preparado para a morte, Adamate. Ninguém está preparado, principalmente as famílias que perdem assim, os casos que mais mexem com a gente, criança, e os pais que perdem os filhos novos e os filhos que perdem os pais novos também. Ninguém está preparado para isso, Adamate. Na hora que acontece é aquele desespero, e tem muita gente, assim, muitas mães que pela morte dos filhos que eu acompanhei aqui acabaram morrendo também, que só foram para trás, até que elas também acabaram morrendo. Que sentido dá para a tua vida trabalhar aqui no cemitério público municipal, você prestando serviço? Como é que é isso? Que reflexão você faz? Assim, Adamate, o cemitério é a minha vida, né? É a minha vida aqui, eu não me vejo fora daqui. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de participar de tudo, eu me sinto aqui assim, muito valorizado também por todo mundo aí. Todo mundo assim valoriza muito a gente, né? Porque a gente também valoriza demais todo mundo. Gente do centro, dos bairros, a gente trata todo mundo igual, procura tratar todo mundo igual, ajuda todo mundo no que a gente pode, no que não pode. Assim, é que nem eu te falei, né, Adamate, o cemitério é a minha vida. Eu não me vejo assim em outro lugar. Eu até acho que Deus me botou no lugar certo, né? Aqui no cemitério. E ainda mais com a experiência agora que eu tenho de 40 anos, a gente está aprendendo, todos os dias aprende coisas novas e cada vez fica melhor. E com todas estas reflexões, nós vamos chegando ao final da edição de hoje do programa Ponto de Encontro. A morte não é o fim, é uma passagem, a vida continua. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Então, é algo de concreto que nós teremos também que passar. A morte faz parte, ela vai nos levar desta vida para a vida junto a Deus Pai. Então, celebre o dia de finados, celebre com essa questão talvez de dor, de saudade, mas à frente de tudo isso e maior do que tudo isso, a própria esperança. A esperança
numa vida eterna. Eu quero lembrar a todos vocês, acompanhem sempre aos domingos, às 11 horas da manhã, a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, aqui em Farroupilha. É o nosso momento de igreja doméstica, de fé, de oração, de devoção na Mãe de Caravaggio. E você que talvez gostaria de rever o programa Ponto de Encontro, não tem problema, vá no YouTube, acesse o Canção Nova Play e você terá a oportunidade de acompanhar esse programa quando você tiver disponibilidade de tempo. É mais uma ferramenta tecnológica que a Canção Nova também oferece a você. A todos que nos acompanharam, a você, quero deixar um forte abraço. Vamos acreditar na vida, vamos viver a vida, vamos valorizar e cuidar da nossa vida e vamos alimentar a nossa esperança. Desejo a todos uma excelente semana, abençoada por Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da nossa Diocese de Caxias do Sul. Que Caravaggio esteja na nossa vida para sempre nos abençoar e nos conduzir com muito amor e muita esperança. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.